Hello, good afternoon. Kaique, você consegue me ouvir? Kaique? Good afternoon, professora. Good afternoon, Vitor. Tô vendo aqui o Kaique tá conectando o vídeo dele. O áudio, quer dizer. Good afternoon, Vitor. Welcome. Então, hoje a gente vai estudar o livro Scope, tá? Página 87. Page 87. Kaique, consegue me ouvir? Vamos lá. Assim que estiver com o livro na mão, me avisa para a gente começar. Kaique ainda não Já está. estou. Já está com o livro? Eu já estou com o livro. Eu estou com o livro, professora. O que? O que não está ouvindo ainda não? Ainda não está. Eu comprei um celular novo. Estranho. Ele está falando que não consegue ouvir no celular. Ele não tem fone, não? Ele falou que comprou um celular novo e não escuta. Deixa eu falar para ele colocar o fone para ver. Você está me ouvindo bem, né? Eu tô. Ele saiu. Bia chegando. Ele saiu da aula. Não entendi isso, gente. Vou mandar mensagem para ele aqui, é rápido. Vou mandar aqui no grupo aqui. Vamos então iniciar aqui, então eu vou tentando ajudá-lo. Deixa eu ver se ele entrou. Está entrando. Good afternoon, Bia. Welcome. Então, hoje vamos iniciar os estudos na página 87. A explicação da gramática, a partir da gramática, eu já coloquei para vocês no portal com a nossa última aula do livro Scope, tá? Então, no caso, é um conteúdo que eu já expliquei e coloquei lá o vídeo à parte explicando no portal, tá? Quem não assistiu, vai lá na aula que a gente teve do Scope das páginas 82 e 83, que lá tem o conteúdo que eu estou falando. E, no caso, a matéria que a gente está estudando agora é o Report the Speech Questions and Indirect Questions, que são o quê? O Reported Speech é o mesmo que você dizer que é um discurso indireto. Então, é uma forma diferente de falar. Quando
quando você tem um diálogo, uma conversação, por exemplo, você tem ali na íntegra uma conversa no discurso direto. Por que discurso direto? Porque você está colocando exatamente as palavras que aquela pessoa citou, pronunciou. E, no caso, quando você tem um discurso indireto, você está retratando aquilo que foi dito por outra pessoa, até por você mesmo. Você está repassando aquilo que foi falado. Ou seja, mas não exatamente com as mesmas palavras. Deixa eu ver aqui que o Kaique me mandou, professor. Eu já autorizei o microfone lá nas configurações. E ainda não consegui escutar. E esse não é o mesmo celular de antes. Tá. Acessa o Zoom pelo celular? Eu. Vitor, na configuração, como é que você faz para ativar o áudio para eu falar aqui para ele? Porque eu uso pelo computador. Bom, quando eu boto o fone e quando eu entro no Zoom, aparece ali no som, aqui no microfone, ligar pela internet. Aí eu aperto e puff, o som aparece. Não entendi, fala de novo. Você Aqui no abre lá no, microfone, antes sim, no microfone. eu vou aqui no microfone, Sim, aí aparece um aviso, ligar, ligar sim. o som. Aí eu ligo e o som, aí eu começo a escutar a sua voz, o som. Normal, sem mexer em nada. Aparece para você, por exemplo, opção de áudio ou algo do tipo? Aparece ligar pela internet, usar a internet. Ah, entendi. Deixa eu falar aqui com ele. Pronto, falei para ele clicar no botão do microfone. Às vezes é isso que ele não está sabendo fazer. Vamos lá. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Study the examples of direct and reported questions. What trends do you notice? Quem pode ler aqui a primeira frase para mim? Ele falou que clicou no microfone, mas não está indo. Não sei dizer, gente. Meu Deus. Será que não é o fone dele? Ele disse que trocou de celular. Deve ter trocado de fone também. Estranho isso demais. Vamos lá. Quem é que pode ler para mim a primeira frase? Vitor ou Bia? Qual dos dois pode ler? O primeiro exemplo aqui. Eu, professora. Então, lê para mim o primeiro exemplo. Why is anything so secret see architect why everything
Why so secret? Okay. So, why is everything so secret? Aí você tem aqui o quê? Uma pergunta, né? Que termina com ponto de interrogação. Sim. Aqui embaixo, você também tem uma pergunta. É uma reported question. Por que é uma reported speech question? Porque aqui você está relatando que alguém perguntou. Então, aqui você tem no direct, tá? Deixa eu colocar aqui o pontinho. Você tem aqui o direct e aqui o indirect, tá? Que é o indireto. Então, o primeiro exemplo que está com ponto de interrogação é indireto, tá? E o segundo aqui, no caso, é o direto, e o segundo é o indireto, que é o reported. Então, esse daqui foi transformado nesse segundo aqui. Aí ficou, she asked, ela perguntou, why everything was so secret, o porquê tudo é tão secreto. Note que na pergunta, o verbo to be está no presente. E então, no reported question, você vai usar o verbo to be was, que está em qual tempo verbal? Quem sabe me dizer? O was está em qual tempo verbal? Ninguém sabe? Indireto? Não, eu perguntei qual é o tempo verbal. Quais são os tempos verbais em inglês? Você tem present tense, que são os tempos verbais no presente. E você tem present simple, present continuous, aí você tem present perfect. Oi, professora. Hello, Michelle. Good afternoon. Welcome. Então, nós temos esses tempos verbais no presente. Temos os tempos verbais no passado. Past simple, past perfect, past continuous. Então, aqui no primeiro, você tem o verbo to be no presente. E, no caso, é a pergunta no direct. Está no discurso direto. No segundo, está no reported speech. Por quê? Porque é um discurso indireto. Quando você passa para o reported e quando a frase original está no presente, o seu, no caso, a sua pergunta, né, a sua question, ela vai estar no passado. Então, aqui a gente tem o verbo to be, ó, was, no passado. Tá? Ficou dúvida nessa parte, gente? Não. Tá bom, vamos então continuar. Estou só respondendo o Kaique aqui, que ele não está conseguindo usar o aplicativo. Se alguém souber uma forma de ajudá-lo, eu já falei para ele usar o fone, já falei para ele entrar na configuração do áudio, já falei para ele instalar e reinstalar. Não sei por que ele não está conseguindo ouvir, né? Não está conseguindo me ouvir nas aulas. Se alguém puder ajudá-lo, eu agradeço. Eu realmente não sei o que fazer nesse caso. Que seria reinstalar ou desinstalar e reinstalar, ou usar o fone, né? Ou mexer na configuração do aplicativo. Temos aqui outro exemplo. Ó. How did you trick so many people? They asked him how he had tricked so many people. Aqui a gente já tem um outro exemplo. A frase original está no past simple. Olha o did aqui. E a reported question, né? A pergunta indireta vai estar com asked, né? Para indicar que é uma pergunta. E o tempo verbal é had tricked, que é o quê? Past perfect.
Último exemplo. Have you got any documents? Aí você tem a reported question. They asked if he had got any documents. Aí aqui nesse caso você também vai usar ó, o have no passado, ok? Então é isso. Aqui a gente já fez os estudos dos exemplos para poder relembrar aquilo que eu já postei lá no portal da última aula que a gente teve do Scope. Então vou dar alguns instantes para que vocês possam responder aqui o number 2. You have to choose the correct words. Aí você tem aqui uma imagem, né, referente I met a man in London who asked me. Então, encontrou um homem em Londres que perguntou, que questionou. Dentro desse tema, você tem daqui do 1 até o 8, várias frases aqui para você completar. Lembrando que o weather, que é essa segunda palavra aqui no primeiro item, tem até aqui no exemplo, ó. Vou até circular aqui, ó. E você tem weather, significa ser, né? É aquele ser no sentido de condition, no sentido de condição de que algo ocorra, né? Então, se tal coisa, né, ocorresse, é nesse sentido. Então, toda vez que você quiser utilizar esse ser de condição, você usa if ou weather, tá? Então, façam aqui na página 87, o exercício 2. O exercício 3, vocês irão passar a frase que está no direct, ou seja, uma pergunta direta, direct question, e então você vai transformar em reported question, tá? No number 4, write 6 questions, then work in groups of 3. Ask and report your partner's questions. Esse daqui a gente vai pular porque ele é para fazer em grupo, né? Então aqui não é viável fazer. Então essa pode pular. Temos aqui indirect questions. Aí no caso você vai estudar aqui outros exemplos, né, de indirect questions. Você tem aqui dividido, ó, direct questions, ok? E embaixo você tem indirect, ok, guys? Indirect questions. Então, depois de estudar esses exemplos, você vai responder aqui, vai completar as regras, the rules. Por último, aqui temos o number 6. Rewrite 1 until 6 as indirect questions using can, you tell me, I'd like, deixa eu sublinhar, can, you tell me. Quem quiser sublinhar também no seu livro, isso ajuda, tá, gente? Para não confundir na hora. Então, você vai iniciar as suas perguntas indiretas com Can you tell me? I'd like to know. I was wondering. I was wondering. Tá? E depois cada um vai falar pelo menos uma dessas perguntinhas aqui indiretas. Eu vou escolher um por um para responder. E o último é para você pesquisar, né? No caso, você iria imaginar uma situação em que você é um turista em Nova York perguntando por informações. Take turns asking and answering using direct questions. Então, você faria isso usando perguntas indiretas, o que é algo que a gente normalmente faz, né? Use the ideas below or your own ideas. Então, esse number 7, eu quero que vocês circulem esse number 7 e coloquem como homework, tá? Coloca como para casa, porque é um que tem que fazer com um pouco mais de calma. Ficou alguma dúvida do que é para fazer na página 87? Pode falar, gente.
Gabriela, Larissa, sejam bem-vindas, welcome. Nenhuma dúvida? Então, ó, são 2h24. Não, nenhuma dúvida. Ok, são 2h24. Quando for umas 2h32, eu começo a corrigir, tá? Essa página. Comecem a fazer, qualquer coisa eu tô aqui para tirar dúvida. Enquanto vocês vão fazendo essa, eu vou aqui na página 88 adiantar, né? A nossa vida. Então, queridos, aqui na página 88 é de speaking, tá? Exercício de speaking. E temos aqui 2 áudios de conversation, tá? 2 áudios para escutar para fazer esse exercício aqui. Deixa eu ver que tem mensagem aqui no chat. Isso, Gabriela. Só a 7 que é para casa. O restante vamos tentar fazer agora para a gente adiantar. Tá bom? Página 87. Isso, 87. Professora, você vai fazer o que mesmo? Então, lá na página 87, primeiro tem o exercício number 2, que é para você completar aqui, ó. Qual seria a palavra correta, né? Não, professora, a 7. Eu só quero saber como é que eu quero fazer mesmo na 7. Você falou o número, agora que você falou. Tá. Então, no 7, você vai criar, tá? Vai criar perguntas indiretas, tá? Reported speech questions. Fingindo, imaginando que você é um turista em Nova York perguntando por informação. Você tem aqui os complementos que você pode utilizar. Inside the box, you have the complements. Né? Você tem os complementos. Eu não preciso usar tudo, não. Preciso? Ah, faz pelo menos 5 dessas, tá bom. Não precisa ser todas, não. Pelo menos se você fizer 5 dessas, já tá bom, tá? Aí, no caso, você vai fazer as perguntas indiretas, né? Você pode ali fazer como se fosse um mini diálogo ali, você fazendo essas indirect questions, ok? Com as suas próprias ideias. Tá, agora eu vou voltar lá no 88 enquanto vocês vão fazendo. Então, aqui é exercício de listening to speaking, tá? Esse daqui eu também vou deixar para casa, porque eu vou colocar o áudio para vocês lá no portal. Então, eu vou gravar um vídeo à parte com os áudios, só com os áudios. Que assim fica mais fácil de vocês ouvirem com calma, ouvir 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para poder pegar bem o áudio, tá? Aqui no caso, é uma situação em que a pessoa faz perguntas polite. O que é polite? É algo educado. Então, você faz perguntas ou pedidos de uma maneira mais polite, more polite, né? Mais educada. Então, aqui você tem como verificar esse tipo de pergunta, né? O excuse me, could I ask you? Tem muito isso no diálogo. Então, o que eu quero que vocês é que estudem, além de fazer aquele exercício 7 da página 87, para casa, estudem esse diálogo aqui, escutem os áudios e façam esses exercícios aqui da página 88. Porque quando chegar na próxima aula de Scope, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser verificar se vocês fizeram, tá? Esses exercícios e checar com vocês a resposta de cada um. Tá? Na página, deixa eu ver aqui como é que tá as outras páginas. Travou só um pouquinho. Vou ter que fechar e abrir de novo. E a Larissa saiu da aula. Professora.
Sim, pode falar. Tem que ser 5? Tem sim. Pelo menos 5 dali você tem que fazer. Senão não tem como fazer o exercício. O certo seria fazer com todos aqueles complementos. Mas se você conseguir fazer pelo menos metade deles, tá bom. Para a pergunta, pode ser da minha preferência? Isso, é você que vai criar a pergunta. Isso. É você que vai criar do seu jeito. Tá bom? Do jeito que fica mais confortável para você. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá, tá bom, gente. Hoje eu vou então vou até 88 só, tá? Porque aí, no caso, vocês vão fazer 87. Hoje comigo aqui na aula e é 88. Vou ficar em silêncio para não atrapalhar vocês. Gente, quem conseguiu fazer pelo menos a número 2? Fala aqui para mim, please. Gabriela tá fazendo. Tá em qual número, Gabriela? Tá na 2? Tá na 3? Michel, onde você tá no trabalho? Bia saiu da aula. Tá bom, eu espero. Só quero saber onde vocês estão. Tá ali onde, Michel? Ah, tá na 2. Não, porque a pessoa, tô ali. Tá ali onde? I'm there, over there. Ai, meu Deus. Ok, vou esperar.
Nunca vi, o tempo passa muito rápido. Gente, vamos aqui, né, começar com a 2. Senão o tempo vai passar e a gente não conseguiu conferir nada. Vou chamando um por um e vocês vão respondendo. Michel, responde aqui o item 2, na 2. Vai ficar if ou vai ficar have? Vai ficar if. Very good, congratulations. Vitor, a 3. How long I vai ficar o quê? No item 3 da número 2. Não. Hide. Vai ficar had? Vamos ver. Had been there. Very good. Congratulations. Gabi, number 4. Where vai ficar o quê? I was ou vai ficar was I staying? Então vai ficar aqui o item 4 do exercício 2. I was. Congratulations. Very good. Where I was staying. Number 5. Michelle, como que vai ficar? What did I think ou what I thought? Quem puder usar o áudio, usa, tá, gente? Para eu verificar a pronúncia de vocês. I thought. I thought. Congratulations. Very good. Number 6. Vitor, vai ficar como? Where? Então, não, I came. Came. Yes, I can. I came from. Isso mesmo. Congratulations. Number 7, Gabriela, vai ficar como? How much money? I have got. No. How much money I had got. Porque aqui é indirect, então vai ficar no passado. Number 8. Michelle, vai ficar como? Whether I did want ou vai ficar wanted to buy a souvenir? Então, aqui vai ficar wanted. Whether I wanted to buy a souvenir. Whether, eu já tinha explicado. Significa if. Significa se, né? Se no sentido de condição. Então, whether equivale a se que a gente usa em português. Se nesse sentido de condition, tá? Vamos então aqui para o próximo. Alguém conseguiu fazer a 3? Não, Gabriela não conseguiu. Vitor e Michel, vocês conseguiram fazer a 3? Não, professora. Não. Então, circula, vai ficar para casa então, gente. Circula o que vocês têm que fazer, porque se vocês não fizerem, não tem como desenvolver o trabalho. É o tipo de conteúdo que você tem que fazer o exercício para conseguir entender como funciona, entende? Se você não fizer o exercício, não treinar, não vai desenvolver, não vai conseguir. Como é que é? Pai faz não? Que isso, Michel? Ai, gente.
Vamos lá. Fizeram aqui em cima as regras. Vamos tentar responder agora. No number 1. In indirect questions, the order of the subject and the verb is the same as in a... Vai ser direct question or positive sentence? A resposta. Quem sabe? That's the question. Vamos verificar. Positive sentence. Em indirect questions, ou seja, em perguntas indiretas, a ordem do sujeito do verbo é a mesma. E no caso, você vai usar, é a mesma, né? Que numa frase positiva, ou seja, você não vai botar ponto de interrogação numa questão indireta, uma pergunta indireta. Você vai colocar como se fosse uma sentença positiva, né? Uma sentença afirmativa. Quando aparece positive sentence, assim no livro, quer dizer que é sentença afirmativa. Number 2, indirect questions. Aí você tem aqui sometimes ou never, have questions marks. Qual vai ser? Sometimes ou never? Sometimes. Sometimes, isso mesmo. Algumas vezes, né? Essas perguntas indiretas têm aquele ponto de interrogação. Algumas vezes, não são todas. Number 6. Então, Tina. Sim. Pode falar. Nada. Number 6. Alguém conseguiu fazer a 6? Ai, também não, professora. Não. Então, vão anotar aí. Circula 6, circula 3 e a 7. Vocês vão ter que fazer, então, em casa. Tá? Faz em casa juntamente com a 88. A gente tem que concluir essas páginas, fazer o máximo de exercícios, né, que a gente puder. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês conseguirão, né, desenvolver o inglês de vocês da melhor forma, tanto na escrita quanto na fala, ampliando o vocabulário, tá? Então, anota aí que é para fazer o que ficou faltando da 87, tá? Eu vou colocar isso lá explicadinho no plano de estudos do portal, mas mesmo assim vale a pena anotar no seu livro, circular o exercício que você tem que fazer, tá? E repetindo que referente a 88, eu vou colocar um vídeo à parte com os áudios, para que vocês possam fazer em casa os exercícios de listening comprehension. E na nossa próxima aula, a gente volta aqui nessa página 88, tá? E hoje eu vou liberar também a correção daquelas outras páginas que eu passei do Scope, tá? Eu passei da 84 até 86. Então, vou liberar a correção hoje. Lembrando, de novo, que tem que enviar as atividades pelo portal, porque vale 2 pontos na composição da P1. Tá bom, guys? Eu vou concluir aqui a nossa aula. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são maravilhosos. You are amazing. Ok, guys? See you. Goodbye.